Bom dia, bom sábado a todos. O Flávio sempre me apresenta muito bem, né? Fico até constrangido. Quando eu cheguei lá no primeiro ano de teologia, ele era veterano, quarto anista de teologia, capitão do time de futebol da sala dele, foi campeão naquele ano, inclusive. Ele levantou a taça, namorava já a Tati. Tati, né? Pode ser Tati, tranquila. Era um cara bem quisto pelos professores e pelos alunos também, um líder, né? E é muito bom estar aqui em Botafogo. Ontem a gente lembrou algumas coisas, depois na saída alguns lembraram de outras histórias, hoje de manhã já lembramos de outras histórias, porque a gente decidiu falar de memória, decidimos falar de memória. E ontem nós vimos rapidamente a importância da memória, como a memória se relaciona com a nossa identidade e como a memória tem a ver com reviver também, né? Toda vez que você lembra de alguma coisa muito claramente na sua existência, você lembra e sente muitas vezes os mesmos sentimentos, né, que você sentiu da primeira vez. Uma alegria intensa ou uma tristeza intensa. E isso acontece muitas vezes no casamento, né? Quando você casa, você resolve depois de um tempo ver aquela... Na minha época era VHS, fita VHS de casamento. Agora passaram para o DVD, já não tem mais nem DVD, é na nuvem e tal. Mas aí você vai ver a fita do casamento e você lembra. E você sente aquelas coisas de novo, você fala, puxa, e eu casei nessa igreja. O pastor José Silvio Ferreira fez o casamento, foi pastor dessa igreja também, que batizou a Vanessa, minha esposa. E aí você lembra, você vem à tona todos os sentimentos daquele dia, a alegria, né, o êxtase, etc. Mas também no casamento, quando você briga, né, e você lembra as coisas que o outro fez, também vem os mesmos sentimentos, né? Puxa, você fez isso, você fez aquilo, e você acaba relembrando toda aquela parte negativa também. Essa dimensão da memória, de reviver, ela é extremamente importante, porque não é só o que você lembra, é como você lembra, que constrói aquilo que você é. E nós vimos ontem que a Páscoa começa exatamente com memória, né? Capítulo 2 do livro de Êxodo, Deus lembra. Deus lembra. E eu queria que você abrisse no capítulo 6 de Êxodo, porque aqui novamente ele lembra. Capítulo 6 do livro de Êxodo, verso 5 em diante, ele diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Tomar-vos-ei para ser o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. E nós vimos ontem que o aspecto interessante da memória no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, é que a memória é pensar em alguma coisa e agir. Então você pensa em algo através da ação. E toda vez que Deus lembra de alguma coisa, Ele age. A lembrança não é só um aspecto cognitivo, leva à ação. Deus lembra, Ele age. Deus lembra, Ele age. E ontem nós trabalhamos a primeira dimensão da memória, que é o passado. Lembrar aquilo que Deus fez. E eu quero pontuar para vocês um aspecto interessante da relação entre o Antigo e o Novo Testamento, que muitas vezes passa desapercebido. Logo depois da Páscoa, capítulo 11 e 12, a Páscoa estabelecida. Então, no capítulo 12 ainda, a Páscoa não só é comemorada pelos israelitas, como ela acontece, os primogênitos, os egípcios morrem, e Israel, então, enfim, sai do Egito. Israel, enfim, sai do Egito. E no capítulo 13 do livro de Êxodo, nós temos um estabelecimento de uma regra curiosa, é a regra dos primogênitos. Então, vamos lá, capítulo 13, diz lá: disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo o primogênito,
todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. No verso 9 diz assim: e será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então, quando eles saem do Egito, quando eles são libertos do Egito, Deus fala o seguinte: todo primogênito agora é meu. Todo primogênito agora é meu. Dos homens e dos animais. Nasceu o primogênito, é meu. E isso vai ser um memorial. Todo primogênito que nascer vai ser o quê? A lembrança do que eu fiz por vocês no Egito. Todo primogênito vai ser a lembrança da minha libertação. E vocês vão fazer isso constantemente, constantemente. E a primeira pergunta que eu fiz quando estava estudando esse texto foi: por quê, né? No capítulo 4, no verso 22 e 23, depois vocês podem ler, Deus chama Israel de o seu primogênito. Moisés, você vai falar para Israel para deixar o povo ir, porque Israel é o meu primogênito. Israel é o meu primeiro filho, então é por isso que eu quero libertar Israel. Israel é o meu primogênito. E obviamente a Páscoa tem a ver com primogenitura, porque a 10ª praga, a palavra Pessar, passar sobre, Deus passaria por sobre as casas dos filhos de Israel e pouparia os primogênitos daquelas casas se o sangue estivesse pintado na porta. E daqueles que não tivessem pintado o seu sangue na porta, os primogênitos não seriam poupados. Quando a gente vai para Lucas, Evangelho de Lucas, abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Depois do nascimento de Jesus, ao completarem-se 8 dias, ele foi circuncidado. E aí depois, lá no verso 22, assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, isso é uma referência a Levítico, depois que nascia um homem, a mulher ficava impura durante 30 dias e não saía de casa. Um bom sermão para a gente fazer um dia. Levaram-na a Jerusalém para apresentá-la ao Senhor. Verso 23, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei de Moisés, um par de rolas ou de pombinhos. E aí eles chegam, encontram Simeão. Simeão olha para Jesus e Simeão diz: esse é o libertador. Então olha que interessante, Jesus cumpre uma lei que aparece lá relacionada à Páscoa. E quando ele é apresentado no templo por Simeão, pelos sacerdotes, ele é apresentado pelos pais, consagrado ao Senhor, é dito que ele se tornaria o libertador. Todo primogênito era um memorial, era uma lembrança daquilo que Deus fez. E Simeão agora faz uma nova relação. Ele diz que não só o primogênito é a esperança do que Deus fez, mas é a esperança daquilo que Deus vai fazer. E isso a gente vai ver hoje à tarde. A memória em relação ao futuro. Mas hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a memória em relação ao presente. A libertação de Israel, o êxodo, acaba por se tornar um motivo constante em todas as falas de Deus para Israel. Em diversos momentos, Deus vai lembrar isso a Israel. Lembra, eu tirei vocês do Egito, eu fiz isso por vocês. Moisés, em Deuteronômio, vai constantemente se referir à Páscoa como motivo para tudo que Israel deveria fazer. O que Deus fez no êxodo vai se tornar base para o que Israel tem que ser, para aquilo que Israel tem que fazer ao longo de toda a sua jornada no deserto e depois quando entrasse na terra prometida. Então o passado, a ação de Deus no passado define Israel no seu presente. Vamos ver alguns desses momentos. Eu acho que talvez o primeiro mais interessante, vamos abrir em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, etc, etc, etc. O motivo do êxodo acaba sendo a base
para a guarda ou para a observância dos 10 mandamentos. Vocês vão guardar as minhas leis, vocês vão cumprir as minhas leis, porque eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Eu sou o Senhor que libertei vocês. Em Deuteronômio capítulo 5, você pode abrir sua Bíblia também, Deuteronômio capítulo 5, Moisés aqui vai recapitular esses mandamentos. E aqui ele faz uma leve diferença entre o sábado no capítulo 20 de Êxodo e o sábado no capítulo 5 de Deuteronômio. Diz lá a partir do verso 12: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Você vai guardar os mandamentos, por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Você vai guardar o sábado, por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. No capítulo 7 de Deuteronômio, verso 16 a 19, só um pouquinho para frente na sua Bíblia, aqui Deus está dando certeza de que eles vão entrar na terra prometida. Então ele diz assim: consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás aos seus deuses, porque isso te seria ciladas. Se disseres no teu coração: essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Ou seja, como é que eu vou entrar na terra? Esse povo que está na terra é muito maior do que eu. Verso 18: delas não tenhas temor, lembrar-te-ás que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais, das maravilhas da mão poderosa com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais vocês temem. Vocês agora vão entrar na terra prometida. Não tenham medo. Por que vocês não vão ter medo? Porque eu sou o Senhor vosso Deus que tirei vocês da terra do Egito. Vocês vão lembrar do que eu fiz. Agora vocês vão entrar na terra prometida. Não tenham medo. Não tenham medo. A certeza do cumprimento da promessa é baseada no quê? Na libertação da Páscoa. Mais um, capítulo 16, verso 3. Deuteronômio 16, verso 3 e verso 12. Aqui é interessante, ele vai juntar a festa da Páscoa, das primícias, né? E vai juntar também um Pentecostes. E por que você vai guardar a Páscoa, né? Óbvio, por que você vai guardar a Páscoa? Verso 3. Vocês não vão comer pão levedado, durante 7 dias comerão pães asmos, o pão da aflição, porquanto apressadamente saíste do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste do Egito. Então na Páscoa vocês vão comer pão sem fermento, por quê? Vocês vão lembrar do que eu fiz. E interessante, no Pentecostes, na festa do Pentecostes, o finalzinho da festa ele diz assim, né, depois de 7 semanas vocês vão subir, vão me adorar, etc. e tal. E por que vocês vão me adorar no Pentecostes? Verso 12: lembrar-te-ás que foste servo no Egito e guardarás esses estatutos e os cumprirás. Os mandamentos são baseados na libertação do Egito. O sábado é baseado na libertação do Egito. A promessa é baseada na libertação do Egito. A guarda das festas de Israel é baseada na libertação do Egito. E eu quero chamar a atenção para vocês de 2 aspectos interessantes em relação à Páscoa. Volta uma pagininha na sua Bíblia, capítulo 15 de Deuteronômio, verso 12. Capítulo 15 de Deuteronômio, verso 12. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, se te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º despedirás um forro. E quando de ti o despedires o forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás o teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, você vai dar. Por quê? Verso 15: lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Quando vocês estiverem na terra, quando vocês estiverem servos, vocês não vão
ter servos a vida toda. Eles vão servir vocês por 7 anos só. E no 7º ano você vai deixá-lo ir embora. E não só você vai deixar ir embora, o que você vai fazer? Vai repartir as suas posses com ele, para que ele não saia da sua casa de mãos vazias. E por que você vai fazer isso? Porque você foi servo no Egito e porque eu te libertei do Egito. Capítulo 24 de Deuteronômio. Uma série de leis aqui. Vamos ler a partir do verso 10. Se emprestares alguma coisa a teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. E isso será justiça diante do Senhor. Ou seja, se emprestou, não te devolveu, não tome. Se ele tiver posses, você pode ir lá, mas não entra na casa dele e arranque. Agora, se ele for pobre, você pode até pedir o penhor, mas você devolve à noite. 14. Não oprimas o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra, na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti o Senhor e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então você não vai ficar passando o problema do pai para o filho infinitamente. Isso não existe mais. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Por quê? Por que todas essas leis? Verso 18. Lembrar-te-ás que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordenou que faças isso. Continua, verso 19. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás para tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás que fosse escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isto. 2 conjuntos de textos que se referem à justiça social. 2 conjuntos de textos que se referem ao trato com os mais humildes: o pobre, a viúva e o órfão. São regras completamente inovadoras em todo o Antigo Oriente. Nenhum povo tinha leis assim. Só Israel. E por que Israel deveria ser diferente de todos os outros povos no trato com os mais humildes? Por quê? Porque vocês foram escravos e eu libertei vocês. É muito interessante que um dos motivos para todas as leis que Deus deu, Moisés explica. Deuteronômio capítulo 4. Verso 5 em diante diz assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor. Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 5. Para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e os cumpri, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este povo é grande, gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como nosso Deus toda vez que invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda ti mesmo e guarda bem a tua alma para que não tropeces. Por que Deus dá as leis para Israel? Por que Deus dá todas essas leis para Israel? Qual é o motivo final de Deus dar essas leis para Israel? Para que as nações olhem para Israel e digam o quê?
Que povo justo é esse? Que povo diferenciado é esse? Eles olham para os mais humildes. Eles tratam os mais humildes com diferença. Que povo é esse que sempre busca a justiça? Que nunca busca o ganho pessoal? E por que esse povo é tão diferente? Por quê? Porque vocês foram escravos e agora vocês são livres. Porque eu tirei vocês do Egito. O motivo para toda a existência e experiência de Israel no relacionamento com Deus é: eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Eu libertei vocês. Então agora que eu libertei vocês, vocês vão ser diferentes. Vocês vão ser libertadores também. Vocês vão se libertar dos preconceitos, das visões limitadas de mundo. Vocês vão se libertar de como os outros povos fazem escravos. Os outros povos escravizam todo mundo, vocês não vão ser assim. Os outros povos não estão nem aí para os humildes, vocês não vão ser assim. Os outros povos não se preocupam com isso, com aquilo, vocês não vão ser assim. Porque eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Eu resgatei vocês. E vocês vão lembrar do que eu fiz por vocês. E por isso vocês vão agir de maneira diferente. Quando nós falamos de memória, da memória da Páscoa, Israel não lembra apenas de como eles eram oprimidos, de como eles eram escravizados, de como eles eram tristes, de como os egípcios eram maus. Israel deve lembrar de como eles deveriam ser diferentes. O passado, a lembrança de quem eles eram, deveria modificar o presente do que eles deveriam ser. A oferecer graça, a oferecer perdão, a oferecer uma justiça social diferente em relação aos outros povos. Israel reconhece que também recebeu isso das mãos de Deus. Eu não reproduzo a opressão que eu sofro, eu ajo de uma maneira diferente. Logo, a memória da libertação na Páscoa se torna a ignição para o presente libertador que o povo deveria viver quando entrasse na terra que o Senhor tinha prometido. Ao lembrar o que Deus fez por mim, eu devo agir com graça e misericórdia e, sobretudo, amor. Quando a gente olha para o mundo hoje, quando a gente olha para as redes sociais, quando a gente olha para as declarações de ódio, de preconceito, de opressão, é muito triste constatar que o povo de Deus está envolvido em quase todas elas. É muito triste constatar que a maior parte do povo de Deus não se preocupa mais com o pobre, com a viúva e com o órfão. A maior parte de nós está preocupado só com o que é nosso. E quando a gente vem para a igreja, estamos preocupados em ser bonzinhos aqui dentro. Mas aí fora há um mundo que precisa olhar para a gente e ver que as nossas ações de justiça são diferentes de todas as ações de justiça. Porque nós genuinamente amamos aqueles que sofrem. Nós genuinamente amamos aqueles que são escravos, porque nós éramos escravos. Há uma ojeriza dentro do povo de Deus com o pecador. Fulano é pecador, é muito pecador. Parece que tem um grau, né, de pecaminosidade. Até um certo grau é aceito, mas a partir de um certo grau não é mais aceito. E nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós. E é um texto que eu gosto muito, eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 6. E esse texto é constantemente
um tapa na minha cara, me lembrando de quem eu sou. Diz o texto assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morre por quem? A Páscoa no Novo Testamento se dá na morte de Cristo. Ele morre por quem? Por escravos do pecado. Ele morre por quem não merecia. E quando eu olho a história do povo de Israel em Êxodo, é muito fácil perceber que eles também não mereciam muito. Moisés chega para salvar o povo, vocês lembram disso? E a primeira vez que ele fala para o faraó, qual é a reação do povo? Que o faraó manda eles agora trabalharem mais, né? Qual é a reação do povo? Moisés, esquece esse negócio, Moisés. Deixa a gente em paz, para com esse negócio de Deus, de libertação, deixa assim, só está piorando para a gente. E o povo sai do Egito, Deus manifesta poderosamente, 10 pragas, o êxodo, eles saem. Mar Vermelho. Se abre o Mar Vermelho. O povo passa. Água amarga em água doce, o povo bebe. Maná que desce do céu. E como é que o povo vivia falando? Vocês lembram disso? Ah, se a gente estivesse no Egito. Ah, como é que era bom no Egito. Lá tinha comida boa, lá a gente estava protegido. Ah, o que Deus foi fazer de tirar a gente? Senhor, por quê, Senhor? Por quê? E reclamavam. O povinho difícil. Toda hora queriam matar Moisés. Toda hora queriam matar Arão. Toda hora estavam reclamando de alguma coisa. Merecia? Se eu fosse olhar humanamente para aquele povo, eu falei assim, esse povo não merece não. Esse povo é ruim, povo chato. E aí no Novo Testamento, Cristo morre por quem? Por todos. Todos quem? Pecadores. Portanto, meu amigo, se a Páscoa é sua, se você comemora a Páscoa, a morte de Cristo, Ele morreu por você porque você é o quê? Pecador. Um baita pecador. E você não merece. E talvez quando a gente tem isso em mente, essa memória do que Cristo fez por mim, quem eu era? Eu era assim. Quem eu sou hoje? Assado, porque nesse meio tempo, o que aconteceu? Cristo me libertou. Quando eu olho quem eu era, quando eu olho quem eu sou, isso me motiva a fazer o quê? No meu presente. A ser melhor. Com quem? Com os outros. Com os outros. A espalhar a justiça social. A espalhar amor. A espalhar reconciliação. Porque se Cristo reconciliou eu que sou pecador com o Pai, que é perfeito, Ele pode reconciliar qualquer um. Eu falo isso para os meus alunos, e eu falo do fundo do meu coração. E eu vou falar isso para vocês também. Se vocês soubessem quem eu sou, vocês nunca estariam me escutando. Se vocês soubessem quem eu sou de verdade, vocês não aceitariam que eu falasse de Bíblia para vocês. Mas Deus é misericordioso o suficiente de me usar. Agora, se eu soubesse quem vocês são de verdade também, se eu soubesse quem vocês são lá no fundo do coração de vocês, eu também não estaria falando para vocês. Mas Deus é misericordioso de fazer com que todos nós, com os mais diferentes tipos de pecado, distantes daquilo que deveríamos ser, Ele permite que nós vivamos em comunidade, buscando alcançar um ideal maior. O que deve nos mover é o amor de Cristo, né? Desbravadores, né? O amor de Cristo. Por que o amor de Cristo nos constrange? O que isso significa? O amor de Cristo nos move. Ele nos faz fazer coisas. Ele nos faz amar que nós não deveríamos amar. Ele nos faz amar o opressor. Ele nos faz amar os oprimidos. Ele nos faz amar aqueles que não merecem. Por quê? Porque eu não merecia e Ele me ama.
Essa é a dimensão da Páscoa do presente. Quando eu lembro o passado, eu não fico somente no passado. Eu preciso agora mudar o meu presente. Eu preciso transformar o meu presente. A Iranita está aqui hoje. Cadê a Iranita? Aqui. E ela tomou essa decisão de mudar o presente dela. E de agora ser uma anunciadora daquilo que Deus fez por ela, daquilo que Cristo fez por ela. E ela vai subir e a gente vai ter uma bela cerimônia batismal para celebrar a Páscoa. Porque Páscoa é memória do que foi. Mas Páscoa também é memória do que é. É o que eu sou hoje. Se o Evangelho não muda o que você é hoje, o Evangelho não é real na sua vida. Se o Evangelho não transforma a sua realidade hoje, ele não é real na sua vida. Se o Evangelho não te leva a amar, e agora eu vou ser, talvez, polêmico para alguns, né? Mas eu vou ser. Se o Evangelho não te leva a amar o Lula, a Dilma, sei lá mais quem, ele não é real para você. Se o Evangelho não te leva a amar o Temer, sei mais quem lá, o Evangelho não é real para você. Se o Evangelho não te leva a amar o Bispo Macedo, o Evangelho não é real para você. Se o Evangelho não te leva a amar Pablo Vittar, o Evangelho não é real para você. Se o Evangelho não faz com que você ame a polícia, o Evangelho não é real para você. Se o Evangelho não te leva a amar os bandidos, o Evangelho não é real para você. Porque o Evangelho não faz distinção de pessoas. É exatamente isso que diz a Bíblia. Cristo não morreu pelos justos, ele morreu por quem? Pelos ímpios, e todos são ímpios. Por isso, ao ver o que Cristo fez por mim, que sou ímpio, eu preciso fazer o mesmo. O mesmo. Se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Eu amo a todos, do mais desgraçado ao mais santo. E você tem que fazer o mesmo. Se a Páscoa não muda quem você é, se a Páscoa não te leva a amar quem você não ama, a Páscoa não é real para você. Não é uma memória real. É uma coisa que ficou no passado e que não mexe com o seu presente. Precisa haver modificação hoje. Precisa haver decisão hoje de ser melhor do que você é. A irmã Iranita é uma filha de Deus, abençoada, e uma serva de Deus muito dedicada e sincera. Por prazo de 40 anos, a irmã Iranita percorreu muitos lugares, à procura da verdade, à procura da verdade de Deus. E pela providência do céu, pelo Espírito Santo, ela veio a conhecer há 3 anos atrás a TV Novo Tempo. E assistindo a TV Novo Tempo, de dia e de noite, quase, né? Que eu não podia por causa do trabalho dela, mas ela ficou fã da Novo Tempo. E ficou fã também mais de Jesus Cristo. Ela já conhecia Cristo, mas agora ela realmente é apaixonada por Jesus. Ela até falou que ela casou com Jesus, está casada com Jesus para sempre, né? Maravilha. E depois de tantos anos à procura da verdade, ela conheceu aqui a igreja de Botafogo. Há mais de vários meses, estudou todas as 28 doutrinas, viu, pastor? As 28 estudos da palavra de Deus. Me deu muito trabalho, muito pesquisadora, muito desejosa de conhecer a palavra de Deus. E esse é o dia maravilhoso da irmã Iranita. E está aqui conosco, veio para prestigiar o batismo a Rebeca,
a sua filha, é a Rebeca. Onde está a Rebeca? Por favor, Rebeca, você pode vir aqui à frente e traga o seu esposo também. Está com você? Por favor, onde está o seu esposo? Olha, vem cá, pode vir. Isso. E a Rebeca descobriu o meu telefone e ela me mandou um recado dizendo: Pastor Arthur, eu estou tão feliz que a minha mãe será batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está tão feliz, olha que maravilha. E ela não é da Igreja Adventista, a Rebeca, mas ela estimulou demais a irmã Iranita, né, para ser a Igreja Adventista, a Igreja de Deus, a igreja, ela até você disse, a Igreja da Verdade. Tem mudado, pode vir aqui. O pastor Flávio está cumprimentando, viu, Rebeca? O pastor Flávio é o pastor da igreja, né? O pastor titular da igreja. Aqui está, olha, esse casal maravilhoso. Olha, obrigado, viu? Porque vocês, ó, que maravilha. E, irmã Iranita, irmã, realmente, diante dessas testemunhas, aqui estão as testemunhas visíveis e invisíveis, os membros da igreja de Botafogo e os anjos de Deus que são invisíveis, mas estão aqui conosco. A irmã, diante de Deus, realmente está feliz em ser batizada e entregar totalmente nos caminhos de Deus e seguir a verdade. E você deseja, irmã Iranita, como Jesus disse, de ser fiel a Jesus até a morte, se for necessário, e assim receber a coroa da vida? Sim, com certeza. Então, nesse momento, irmã, se quiser tirar fotos, também tem outras fotografias aqui, pode ser à vontade, viu? A mamãe, agora é festa, é a poderosa festa, né? Estimada irmã Iranita, de acordo com a sua profissão de fé em Cristo Jesus, como seu Salvador e Senhor de sua vida, e mostrando a sua decisão ao lado de Jesus e o seu desejo de participar da família de Deus aqui nessa terra, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Botafogo, eu, como ministro do Evangelho, comissionado pela tua palavra, eu tenho prazer, irmã Iranita, em batizá-la, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Páscoa é memória. Quando olhamos o passado, gratidão. Gratidão por aquilo que Deus fez, continuará fazendo. Páscoa é memória, presente. É amor e missão. Páscoa é missão. É lembrar aquilo que éramos, verificar aquilo que estamos nos tornando e levar o amor que recebemos àqueles que precisam desse amor. Que Deus continue nos usando, que possamos entender essa realidade e que o amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário realmente nos constranja a ponto de sermos melhores e levarmos o seu amor a todas as pessoas. Amém. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, mais uma vez. Nós vamos cantar de novo o hino de número 249 do nosso hinário. Vamos prestar o nosso tributo ao Senhor por tudo que Ele fez por cada um de nós aqui.
mesmo ainda sendo pecadores. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de um milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. Quem é o digno de glória? A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Com que ele nos lavou? Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Entregue sua vida ao Senhor. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos. E quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Com o seu sangue. Com seu sangue lavou-me, seu poder Oremos. Eterno nosso Pai e nosso Rei, louvado e engrandecido seja o teu santo e sagrado nome, por tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que éramos e não somos mais. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos tem tornado diariamente através da ação do teu Espírito. E, Senhor, que nós possamos ser uma igreja que não olha apenas para o passado, para aquilo que o Senhor já fez, mas continua olhando para que esse presente seja transformado pelas tuas ações. Que nós possamos levar o teu amor, que o teu amor realmente nos constranja a cumprirmos a tua missão, amarmos todas as pessoas indistintamente, até que Cristo volte a essa terra. E por favor, Senhor, nos despede com a tua bênção, que o amor de Deus o Pai, que a paz do Espírito Santo, que a comunhão em Cristo Jesus estejam conosco, é o que nós te imploramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus